Lefi Esuede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã, quero falar de um procedimento e comportamento que são, em parte, questionamento nosso. Porque falar com Deus todo mundo fala, mas quando Deus fala conosco, será que nós estamos prontos a obedecer, a ouvir, a entender o que Deus requer para o nosso procedimento e comportamento? Então, questionar por que disso, para que isso? Não. Devemos sim parar para entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Tá? Então, nós vamos tomar, já como o tema dessa mensagem, que é procedimento e comportamento das ações e atitudes, nós vamos ler aqui no capítulo 55 do profeta Isaías, que vai nos afirmar diretamente que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, tá? Invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento. Converta-se ao Senhor, que o compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandíssimo em perdoar. Porque os meus pensamentos não são pensamentos, o vosso pensamento, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como a ave do céu são mais alta do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador o pão, ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz. Prosperará no caminho para aquilo a qual a enviei, porque com alegria saireis em paz, e sereis guiado aos montes, aos outeiros. Exclamarão e terão a alegria do prazer perante a vossa face, e toda árvore do caminho baterão palmas, e em todo lugar dos espinhos crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. E como diz a palavra de Deus, Números 23:19, Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele age. Então, conforme eu já falei, o falar com Deus, todos nós falamos. E quando Deus fala conosco, é que nós procedemos com Ele, ilibadamente. Porque o procedimento, a conduta desse comportamento é a maneira de agir, que envolve as atitudes ou ação nossa. E essa ação é a evidência de uma força do seu jeito ou da sua disposição da atividade que temos. É um movimento que o homem sempre ele, quando quer falar, no seu agir, no seu pensar, é uma forma que pode ser boa ou ruim. A boa é uma ação de qualitatividade ou qualidade, sem acepção do receber e também fazer,
a ação que é a atitude qualitativa, né? Não deformativa, a qual é o que importa é a prática da boa ação. Não importa se tu vai ter retorno. Mas por que isso? Fortalece a nossa saúde mental, espiritual, a nossa saúde física, que é uma autoestima para nós que temos que seguir o procedimento, que é ajudar o próximo e não ignorar, como fazer acepção religiosa ou humana. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca, né? E ela vai afirmar que tudo que o homem plantar, ele colherá. E se você pode fazer o bem, não questione, faça. Sabe por quê? Quando nós estivermos também em aperto, no sufoco, estivermos necessitados de alguma coisa, Deus, Ele mesmo vai agir enviando recurso, porque Ele cuida dos seus. O profeta Davi disse que foi moço, estava velho, nunca viu um justo nem a sua descendência padecer a mendigar um pão. Então nós temos que não fazer excepcionalidade, que a gente sempre fala, eu tenho o amor de Deus. Não. A gente talvez conhece e pratica parcialmente os 3 tipos de amor que no grego é conhecido. E a gente conhece o amor ágape como o amor de Deus, o amor eros, que é o amor erótico entre homem e mulher. Também existe distorcimento, eu não vou adentrar nessa área, que o amor, ele tem a qualitatividade, ele suporta, ele crê, ele espera, ele é generoso, ele é bondoso, e às vezes esse amor físico aí ele não tem, como também o amor filho, de pai, de mãe para filho. E aí ainda diz que há mulheres que largam, deixam, abandonam, mas a palavra de Deus diz que pode uma mulher tanto se esquecer do filho que amamenta, mas Deus todavia não esquecerá de nós. É quando nós praticamos essa boa ação, que existe tantos sinônimos das nossas ações que são os nossos atos, que é uma qualitatividade, que o ato é a atitude, a intenção, a atuação, né? A conduta, o comportamento, o efeito, a prática, o desempenho nosso, essa execução, tá? Essa façanha que nós temos, essas obras que realizamos não para querer aparecer, mas é a reação desse procedimento. Como já disse, há um retorno não de esperar do homem, mas da parte de Deus, quando nós fizemos o amor ao próximo. Porque o sol e a chuva caem sobre o justo e o injusto, e os bons e os ruins. Há a diferença do caminho do puro e do caminho do reto, e o caminho incorreto, que é o egoísta, é o rivalista, o narcisismo, que hoje também, querendo ou não, o homem tem tido essas atitudes. E por que eu estou falando de tudo isso, desse procedimento, desse comportamento? O pensamento humano, quando diz que o meu pensamento não são os vossos pensamentos, o meu caminho não são os vossos caminhos, o pensamento humano é considerado, dentro dessa expressão, que é palpável praticamente, é o quê? Que traz as ideias reveladas juntamente. Como é isso? É continuamente nas nossas ações, que pode ser uma expressão boa ou ruim. Uma das expressões da Bíblia, ela vai falar de ansiedade, que às vezes é o nosso próprio egoísmo, os nossos interesses próprios. E às vezes a desobediência
É por isso que o nosso pensamento não é o de Deus, né? Então, o descontentamento, a arrogância, dentro do falar, do pensar, do agir, que tem o presunçoso, que é a sua conduta, e ele acha que a sua sabedoria, que é conforme ele falou ali do arrogante, né? Que ele talvez ache que é a sua qualidade superior, porque tem pessoas que eles acham que não vão prestar conta a Deus, mas a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, aos homens está designado morrerem uma só vez e após a morte segue-se o juízo. Dessa vida nós não levamos nada, tá? E pois a Bíblia diz que há caminho que para o homem parecem ser perfeito, mas quando está falando do homem aí, não no sentido genético, genericamente falando, da sua conduta, a sua forma de pensar e agir. Nós vamos ler aqui no livro de Provérbios 14, que quando fala de há caminhos que para o homem parece direito, e dentro dessa arrogância, essa atitude que eu falei, são caminhos de morte que pode ser física e espiritual. Eu vou ler aqui o versículo 12, 13 e 14. E o 16. Tá? Que vai dizer aqui: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é a tristeza. Os seus caminhos se fartará o ímpio de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Ou seja, estará satisfeito com as suas ações e atitudes, conforme eu falei, que são boas, são exemplificadas. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia do mal, mas o tolo encolariza-se e se dá-se por seguro. Aí você vê a atitude dessa ação, né? Por que disso? Aqui em Provérbio também 16, vai dizer assim, ó: porque do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa-lhe o espírito. É o que eu estou falando, o agente policiador, aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Aí diz aqui: confia o Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. E o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele se dá juntamente com as mãos, tá? E não fica impune. Mas pela misericórdia, pela verdade, o que é sincero, purificará a iniquidade pelo temor do Senhor. E o homem que se desvia do mal, né? Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até, olha só, com seus inimigos, faz com que tenha paz. É interessante, né? Melhor é o puro, melhor o pouco com justiça, do que a abundância da colheita com impiedade, com injustiça. E o coração do homem considera os seus passos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então não adianta a gente, na nossa presunção, achar que temos as atitudes bem positivas, bem corretas. Não temos essa possibilidade
estarmos dentro dessa qualidade aí, não. Sabe por quê? Conforme eu falei, o livro de Jó, ele fala dessa repreensão que, na realidade, são questionamentos do pensamento humano. A gente não procura saber o para quê, mas só o porquê. Aqui o versículo 9 diz: quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor é que fez isso? Conforme nós lemos, que ele cria até o homem ímpio para o dia do mal. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Versículo 11 diz: com ele está a sabedoria e a força, o conselho e o entendimento tem. 14. Eis que ele derriba e não reedificará, e a quem ele encerrar não se abrirá. Versículo 16 diz: com ele está a força e a sabedoria. Seu é o errar e o que faz errar. Eu sempre afirmo que o mal é o lado bom de Deus para corrigir o homem. E aí é dentro dessas atitudes e essa referência literal que está no nosso procedimento, o provérbio 16, 19 é que faz essa orientação dessa repreensão, porque na realidade o homem, ele não quer se deixar se dominar. Mas diz aqui o versículo 19 de Provérbio 16: melhor ser humilde de espírito e com os mansos, do seu repartir com os seus despojos com soberbo. Melhor do que isso, né? E o versículo de número 32 diz que é o melhor o longânimo do que o valente, o que governa o seu próprio espírito, e do que toma a cidade. Mas aí, para termos uma referência de procedimento dessa qualitatividade positiva, não negativa, é segundo 1 Coríntios capítulo 2, que Paulo ele descreve nitidamente, tá? Ele vai falar aqui, capítulo 2 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, ele vai nos instruir aqui, versículo 9 e 10, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviu, nem subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, toda a profundidade de Deus. Aí vai afirmar aqui o versículo de número 13, as quais também não falamos com sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensinou, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí afirma positivamente, porque o nosso pensamento não são pensamentos de Deus. Aí vai dizer, ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucas, fúteis. Não pode entendê-la porque elas se discernem, se entendem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem
tudo, porque de ninguém ele é discernido. Aí vai dizer, porque quem conhece Deus? Quem conhece a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Agora é essa compreensão para buscar e saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para tentar, mais ou menos, fazer o que Ele determina e quer para a nossa vida. A gente tem vários exemplos de rebeldia, mas quando Deus determina, agindo Ele, quem impedirá? Eu podia citar a vida de vários profetas que questionaram, que indagaram, e o profeta Isaías, quando descreve que o pensamento de Deus não é o nosso, o caminho de Deus não é o nosso, aí vai envolver muitas situações de questionamento nosso, do porquê, o para quê. Mas quando nós procuramos obedecer, vamos ter uma vida de um legado, como foi a de José, de um aprendizado e uma exaltação no momento certo, como todos eles tiveram, ainda que passaram pelo sofrimento, questionamento, mas os que praticaram boas obras tiveram boas referências. Existe referência de profeta mau que desobedeceu e tiveram a recompensa das ações e atitude. Mas eu não vou adentrar muito nessa área, mas eu vou dizer que sempre o nosso pensamento não vai ser o de Deus, o nosso procedimento, o nosso caminho, não vai ser o de Deus. Mas quando procuramos agir segundo a vontade dele, podemos sim viver nessa coinonia, nessa unção. Mas que Deus os abençoe nessa manhã de bênção. E eu afirmo que Lefi Eswede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.